Olá, estamos aqui com Wilson Porte e Franklin Ferreira, tem se destacado no cenário teológico brasileiro. Estamos aqui no 10º Congresso de Teologia Vida Nova. Nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre política e a influência do cristão no cenário brasileiro, como o cristão pode influenciar essa cultura e qual a importância do cristianismo, da igreja, diante desse cenário político que nós vivemos. Eu queria começar então com a primeira pergunta, começar com Wilson Porte. Eu queria saber, Wilson, o que você acha, na verdade, o que seria, você até comentou um pouco sobre isso na sua palestra, no seu seminário, sobre marxismo cultural. Eu queria que você pudesse definir o conceito e qual que é o perigo dele para a igreja. Não é tão fácil assim a gente descrever o que é o marxismo cultural, principalmente no tempo que a gente vive, né? O marxismo cultural, ele é antigo, ele está presente no cenário mundial já há muitas décadas. Em vários países do mundo ele não foi tão necessário porque o marxismo e a visão comunista conseguiram entrar por vias da Revolução Armada, como aconteceu na China, Coreia do Norte e outros países, Cuba também a gente poderia colocar. Mas no Brasil a coisa não aconteceu dessa maneira, existem várias razões por causa disso. Mas aqui no Brasil, como em alguns lugares do mundo também, a ideia marxista tentou entrar e tenta entrar e tem entrado pelas vias da cultura, pelas vias da ideologia do marxismo cultural, que tem como raiz os escritos, principalmente os escritos de Antônio Gramsci, os Cadernos do Cárcere, esses 9 livros que ele escreveu durante o tempo que ele ficou preso. Ele que foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano e que entendeu que a revolução poderia acontecer não por vias somente armadas, mas também por uma espécie de subversão ou destruição daquilo que já está aí presente, em termos de família, em termos de sociedade, literatura, cultura, artes políticas, etc., e tentar subverter tudo isso, tirando de foco, tirando do cenário tudo aquilo que esteve presente como base da sociedade, da família, da igreja e da política, enfim, durante 2000 anos de história praticamente. E aquilo que a gente vê hoje é uma infiltração dessas pessoas, desses ideólogos, nas escolas, nas artes, na política, na música, na literatura, nas igrejas, com o objetivo de tentar destruir, de uma maneira bastante sutil e, segundo eles, cultural, aquilo que seriam os fundamentos de uma tradição judaico-cristã para a construção de um novo pensamento, cujo objetivo é chegar nessa utopia marxista, que de fato não é possível, senão pela destruição de algumas coisas que são muito caras para todos nós. Então isso seria, em linhas gerais, aquilo que seria o marxismo cultural, uma tentativa de colocar a visão marxista de mundo dentro de um mundo na qual a cosmovisão cristã está presente, pelas vias não das armas, mas pela via da educação. Ótimo. Bem, eu queria te perguntar, Franklin, quando nós falamos em política dentro de uma cosmovisão cristã, não temos como deixar de falar do Abraham Kuyper. Tem inclusive sido muito popularizado aqui no Brasil. Eu queria saber de você qual seria o conceito de pluralidade a partir de Kuyper e qual seria também, a partir dessa tradição, da tradição reformada, qual seria a contribuição dessa tradição reformada para o pensamento republicano na democracia. Ok. Um ponto que a gente pode destacar logo no começo dessa resposta é que Kuyper, tendo deixado o ministério pastoral, ele entra nessa carreira política e ele vai fundar um partido chamado Antirrevolucionário. E eu acho isso importante destacar porque foi talvez um dos primeiros movimentos no Ocidente, na Europa, explicitamente contrário aos ideais da Revolução Francesa. Então, a visão política de Kuyper era distintamente antirrevolucionária, marcada por essa visão antirrevolucionária. Posto isso, ele oferece para nós uma visão não hierárquica da sociedade.
que é um desafio para nós brasileiros que sempre tendemos, até por causa da nossa herança católica, ou pensar em termos de hierarquia, ou por causa da nossa herança fundamentalista, pensar em termos de separação radical entre igreja e Estado. O que Kuyper vai defender é que Deus, ele é o Senhor soberano, o Criador de toda a realidade, o Criador dos céus e da terra, e esse Deus, por meio da sua palavra, ele vai criar esferas que funcionam de forma interdependente, mas não hierárquica. Então, o que Kuyper vai fazer no seu clássico, famoso Calvinismo, que não é um tratado de soteriologia, mas é um tratado a respeito de soberania das esferas, é mostrar que na criação criada pelo próprio Deus, Deus estabelece esferas, como a esfera do indivíduo, a esfera da família, a esfera da igreja, a esfera do Estado, e cada uma dessas esferas, por assim dizer, presta conta de forma imediata a Deus. Nesse caso, ao estabelecer uma sociedade não hierarquizada, o Estado tem sua importância, é justificada a autoridade do Estado como autoridade derivada de Deus, isto é, não absoluta, mas ainda assim importante, só que o Estado ele funciona, por assim dizer, lado a lado com outras esferas, e ele não tem o direito de se imiscuir em outras esferas, como a esfera do culto, a esfera da educação, a esfera da família, e até mesmo a sua ação com o indivíduo, ela refreada e limitada. Então, nesse sentido, principalmente para nós brasileiros, Kuyper impõe o desafio de nós repensarmos a sociedade sem as noções hierárquicas que nós somos apresentados a elas. Por exemplo, Wilson falou de marxismo cultural, e um ponto muito forte de uma visão socialista, esquerdista do mundo, é o papel do Estado como aquele que exerce controle sobre as esferas da sociedade. E a posição kuiperiana é em oposição a essa visão. O Estado é importante, mas ele não pode tudo. Um ponto que eu acho bem importante frisar aqui é o que, na tradição kuiperiana, é chamado de estruturas intermediárias. Então, essa visão kuiperiana não quer dizer que a igreja é insensível com órfãos, pobres, viúvas, estrangeiros, os que sofrem violência. A igreja cumpre sua missão, que é ser a comunidade da palavra e dos sacramentos, mas, do outro lado, na medida que a igreja é a comunidade da palavra e dos sacramentos, cristãos, e não a igreja, cristãos vão ser chamados por Deus para criar estruturas alternativas, o que a gente chama hoje aí de ONGs, né? Apesar de ser tão controvertido, haver críticas hoje ao tipo de estrutura das ONGs, né? Mas esses cristãos podem ser chamados a criar ambulatórios, grupos de ação social para minorar o sofrimento de pobres e pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade, que sofreram violência. Mas isso é uma ação indireta da igreja. A igreja cumpre seu papel, mas os cristãos, nutridos por essa igreja, podem desempenhar essas tarefas no mundo a partir de estruturas intermediárias. Em outras palavras, essa noção pluralista que vem da tradição kuiperiana, ela, por assim dizer, evita a concentração de poder em uma pessoa ou em uma instituição como o Estado. Então, isso seria uma salvaguarda de uma democracia, de uma sociedade plural, aberta e civilizada, debaixo de uma Constituição justa. Um outro ponto ligado à sua pergunta é que a tradição reformada tem sido uma tradição que tem exercido um impacto muito forte nos debates de república e democracia no Ocidente. A gente acha que esse debate começa com filósofos franceses no final do século XVII, começo do século XVIII, mas esses filósofos franceses, na verdade, secularizaram debates travados entre teóricos reformados, alemães, suíços e escoceses no final do século XVI e começo do século XVII. Gente como Johannes Althusius e Samuel Rutherford, eles já estavam debatendo federalismo, aplicando a visão federalista da Bíblia às nossas questões políticas, quer dizer, um Estado justo é governado por uma Constituição que reflita a lei de Deus, os comandos de Deus. Eles estavam debatendo o governo representativo, baseado em Isaías 33, que só Deus é o Senhor e só Deus é juiz, só Deus é o legislador e só Deus é o rei. Eles entenderam que nenhuma autoridade humana poderia concentrar esses três poderes. Então eles começaram a pensar essas questões da divisão de poderes, o que a gente chama hoje de checks and balances entre esses vários poderes.
Um puritano, John Milton, congregacional, defendeu no século XVII liberdade de imprensa, num documento que ele dirige ao parlamento inglês. Então a tradição, o impacto da tradição reformada no campo o campo político é imenso. A gente pode falar do impacto no campo econômico, no campo social. E sempre indivíduos. Né? Exatamente. Sempre indivíduos. A ação de indivíduos escrevendo tratados pela resistência ao Estado, tratados a respeito da Constituição ser o rei, a lei ser o rei e não o rei ser a lei. Tudo isso são ações de teólogos importantes e teóricos importantes da tradição reformada que vão exercer uma influência imensa na cultura ocidental, especialmente via, não a Declaração de Independência Americana, que reflete ideais mais do Iluminismo e da Revolução Francesa, mas especialmente na Constituição Americana, que é presbiteral. A visão dela de mundo, a estrutura dela é toda presbiteral. Acho que é interessante pontuar também, dentro disso que o Franklin falou, pensando naquilo que você me perguntou, que pela confusão sobre essa questão de o que a igreja faz, o que o indivíduo faz, muitas igrejas hoje não têm mais uma boa compreensão sobre qual é a missão da igreja. Exato. E muita igreja tem tomado para si aquilo que deveria ser a missão do indivíduo. Sim. Igreja que perdeu o seu foco na evangelização, na vida de santidade, e tem colocado na justiça social aquilo como o carro-chefe, o foco principal. Não que essas coisas devam ser deixadas de lado, pelo contrário, elas evidenciam a fé que existe em nós. Mas isso pode ser um perigo, um risco muito grande. A gente tem que entender também que esses ideólogos do marxismo cultural, quando pensaram nas igrejas, eles entenderam que essa poderia ser a sacada, isso poderia ser o diálogo, que faria com que o foco fosse invertido e aquela massa poderia ser manipulada com uma melhor intenção do mundo, inclusive para ela mesma, porque está falando do órfão, da viúva e tudo mais. Né? Só pegando um gancho da boa palavra do Wilson aqui, a partir do século XIX na América, especialmente com Charles Finney, o famoso evangelista, mudou-se o foco da reforma interna da igreja para a reforma externa da sociedade. Então, Finney, até onde eu tenho lido, é quem vai introduzir campanhas contra a bebida, abstinência de bebida, campanhas a respeito do voto feminino, a luta pela abolição da escravatura. Ele é um anti-escravagista bem atuante da cultura do norte dos Estados Unidos. Todas bandeiras legítimas, mas bandeiras seriam levantadas por indivíduos. Quando a igreja abandonou a reforma interna para tentar reformar a sociedade, a igreja literalmente perdeu sua alma. Então, as pessoas deixam de ver a igreja como uma comunidade dos salvos, um lugar onde a gente vai adorar a Deus, trino, primariamente, ouvir a palavra, partilhar os sacramentos, mas onde nós vamos ter comunhão, partir do pão, orar uns pelos outros, para tentar simplesmente tornar a igreja um tipo de ONG espiritual. E no processo perde-se aquela linha divisória entre a igreja, que seria uma antevisão do reino, né, um grupamento dentro do reino de Deus, e perde-se a distinção entre essa igreja e o mundo, a comunidade, a sociedade de forma mais ampla. E é curioso isso. E por reformar-se internamente, eu não estou querendo dizer se tornar calvinista, mas a igreja ser santa, ser disciplinada, ser uma igreja focada na leitura e na devoção a Deus por meio da Sagrada Escritura. A igreja, a comunidade de oração, uma comunidade que caminha junto, uma igreja onde as dificuldades sociais são minoradas, os pobres são atendidos, os pobres da igreja, né, são atendidos pela própria igreja. Então, quando a igreja perdeu essa visão da reforma interna, a linha divisória entre a igreja e o que a gente chama aí de mundo acabou se tornando difícil de divisar. Certo. Bem, pensando nisso que vocês comentaram, nós não podemos, como igreja, realmente ceder para o lado termos como foco unicamente a transformação social em si mesmo, embora ações sociais seja bíblico e tudo mais. Mas pensando também no aspecto político, pensando no equilíbrio como igreja que nós temos que encontrar, inclusive diante desse cenário político que nós estamos enfrentando agora, com toda essa efervescência política, parece que nós estamos vivendo dentro de um contexto bem singular. Sim, qual seria a tarefa da igreja, então, diante desse momento? Como que os cristãos devem se posicionar? Como que a bancada evangélica deveria se posicionar também? Queria que o Wilson se pudesse comentar. Eu começo, o Franklin pode dizer bem melhor do que eu. Eu creio que a primeira coisa que os evangélicos deveriam fazer é olhar para dentro de si e se arrepender de algumas coisas. Eu creio que
há a necessidade de uma confissão por parte dos pastores, daquilo que eles têm abandonado, daquilo que eles têm negligenciado, daquilo que eles têm faltado em termos de amor e cuidado. Há a necessidade de uma confissão por parte do povo de Deus, por parte da igreja, com relação àquilo que, como indivíduos, eles têm falhado, nós temos falhado, e há, antes de tudo, essa carência diante de todos nós, e o reconhecimento de certas coisas relacionadas ao próprio Deus, alguns reconhecimentos sobre o que Deus diz sobre nós, como igreja, a nossa missão e nosso chamado. Eu creio que qualquer impulso ou exasperação momentânea da igreja para tentar se envolver, sem parar para pensar naquilo que ela é, naquilo que Deus é, naquilo que Deus pretende por meio dela e nela, naquilo que ela tem errado e os seus líderes e pastores também, eu creio que é precipitação. Eu creio que é entrar no olho do furacão influenciado por, sei lá, por sensações ou por sentimentos no momento, né? Agora, sem dúvida nenhuma, nós precisamos nos envolver, nós precisamos falar, nós precisamos mergulhar nesse momento e fazer diferença, sermos sal, sermos luz, crendo que o Senhor é o nosso pastor, que Ele nada há de nos deixar de faltar, que nós não temos o que temer, porque temos um Rei que é vencedor, mas nós precisamos fazer diferença, precisamos falar, mas antes reconhecer os nossos erros, reconhecermos aonde que nós nos omitimos, aonde nós nos calamos, aonde que nós fomos coniventes com essas ideologias que entraram dentro das igrejas, debaixo dos nossos olhos, e muitos pastores nem trouxeram essas ideologias. Muitos foram inocentes e ouviram outros pastores, talvez líderes e ideólogos, escritores mais famosos, e que chegaram com um discurso aparentemente correto e aparentemente atraente, e se deixaram envolver por esses discursos, e hoje acabaram se tornando manobra na mão desses que querem se perpetuar com essa visão de poder, e que tem sido destruidora não só no nosso país, mas em muitos outros também. Então esse reconhecimento de muitos líderes e pastores de que eles deixaram de estudar, deixaram de ler, deixaram de compreender o mundo, deixaram para lá a questão do estudo de uma cosmovisão. Todas essas coisas precisam ser repensadas, mas não podem ser repensadas hoje para nós nos envolvermos daqui 10 anos. Nós precisamos fazer tudo isso agora e aproveitar esse momento que nós estamos fazendo, nos pronunciar, nos envolver, mas não sem antes nos arrepender e reconhecer onde que a gente falhou. Uma questão de arrependimento que a gente precisa considerar também é como muitas vezes líderes cristãos que deveriam ser políticos se tornaram partidários. Então, ao abraçar não só ideologia, mas partido, muitas vezes se corromperam, fecharam os olhos para a comunidade deles também se corromper, e alguns deles aí estão tendo seus nomes destacados nessa Operação Lava Jato, que tem sido muito benéfica para o nosso país, um sopro de ar puro no nosso meio, né? E o nome deles está aparecendo, quer dizer, eles não só se omitiram do debate ideológico, mas eles cruzaram a linha, confundindo as distinções entre igreja e Estado e a corrupção que há no Estado. Isso já não é novo, né? Talvez a escalada seja nova, mas ela acaba entrando dentro da igreja e muitas vezes afetando pastores, afetando líderes de comunidades e envergonhando a comunidade local também. Uma questão, a gente sabe que Deus é soberano, Deus guia toda a história, nada acontece se não for da vontade dele. Então o que está acontecendo agora é a vontade de Deus, não deixa de ser uma disciplina dura para nós, até para nós crentes. Mas, do outro lado, ao mesmo tempo que a gente lê na Bíblia que Deus é que traz os caldeus para disciplinar Judá e Jerusalém, os profetas denunciam os pecados dos caldeus. Então a gente tem que ter esse balanço. A gente sabe que Deus está no controle, que nada escapa da vontade soberana desse Deus que é rei e é o alfa e o ômega. Mas, do outro lado, a gente deve, nossos púlpitos, abrir a boca para falar de corrupção, das iniquidades dessas pessoas e chamar governantes e governados ao arrependimento. Eu acho que esse é um ponto importante aí para frisar. Uma outra questão, nós estamos vendo aí manifestações imensas pelo país todo. Domingo, dia 13, já é um dia histórico, 13 de março. Dia 16 de março já é outro momento histórico, manifestações espontâneas. Um ponto que deve ser frisado é o seguinte: pastores podem sugerir e aconselhar, mas eles não podem ordenar que cristãos
participe ou não participe dessas manifestações. Isso é uma questão de fórum íntimo. O papel da igreja é sempre proclamar a palavra e administrar corretamente os sacramentos, o batismo e a ceia, mas ainda que a gente seja político, a gente não tem como abstrair desse debate, nós devemos ser, quando muito, apartidários e deixando essas decisões para fórum íntimo. Aqueles que quiserem se manifestar, que eles façam isso. Quem achar por bem não se manifestar, por qualquer razão, que também faça isso, fique num aspecto e fique em paz, mas a gente tem que tomar esse cuidado de sugerir e aconselhar. O pastor não é um dominador das consciências dos membros da igreja, também na esfera pública e política. Agora, um ponto que eu tenho tentado repensar por conta de algumas leituras e uma outra palavra que eu ouvi do filósofo Luiz Pondé, é a necessidade de nós, pastores, repensarmos a linguagem nossa fora da igreja. Dentro da igreja, a gente pode pensar essas questões, situação de convulsão política, social e econômica, com a nossa linguagem. Mas na hora que nós formos nos dirigir a homens e mulheres que não são crentes e não dominam essa linguagem, e às vezes até repudiam essa linguagem, nós temos que reaprender ou aprender a comunicar esses nossos valores, os nossos ideais, numa linguagem que seja comum a homens e mulheres que não são cristãos. Talvez a gente possa aprender isso com literatura, Dostoiévski, talvez a gente possa aprender isso fazendo referência à história, mas há uma oportunidade imensa para nós hoje de nós falarmos a sociedade de forma mais ampla. As pessoas querem uma direção, como Wilson descreveu, elas querem ouvir de algum lugar, não temas. E a gente tem essa oportunidade agora, mas a gente tem que talvez burilar um pouco mais nossa linguagem na hora de tirar a linguagem do ambiente do templo, do culto, da liturgia e levar essa linguagem para o ambiente da sociedade. A gente o faz a partir dessas nossas referências, Bíblia, confissão de fé, culto, mas uma linguagem que seja comum a homens e mulheres que não são cristãos. Ok. Vocês acham que a bancada evangélica tem contribuído de alguma maneira, de uma maneira positiva, em certos aspectos, para a política brasileira e representado de alguma forma o cristianismo, ou vocês acham que eles têm feito um desserviço? Eu não diria um desserviço, mas eu também não diria que eles têm representado. Eu creio que nós temos algumas figuras no cenário, tanto da Câmara quanto do Senado, que têm representado bem, que têm agido bem, e alguns deles nem evangélicos são. Então, eu não vejo que há uma diferença na bancada evangélica. Nós poderíamos até pensar num ou outro ali que talvez faça uma diferença maior, mas alguns deles ali que não diferença nenhuma fazem, pelo contrário, às vezes são até citados no meio de coisas que são corruptas e terríveis. Então, como bancada, eu diria que não. Mas como indivíduos, eu creio que alguns deles têm se somado a outros, que têm, de alguma maneira, feito alguma coisa interessante. O que me parece, assim, só para fechar a questão que o senhor já destacou, é que a bancada evangélica está muito centrada em 2 ou 3 bandeiras. A questão da união civil de pessoas do mesmo sexo, a questão de aborto, geralmente o foco é esses 2 polos aí. Então, há algum movimento no STF, na Câmara, para tentar impor alguma lei à sociedade brasileira. Ideologia de gênero. Exatamente. Também. Mas, assim, me parece que existe uma abordagem mais ampla, uma visão um pouco mais ampla do cenário político, do cenário social, e olhando de fora, como quem não tem envolvimento direto, algumas vezes me parece há uma falta de assessoria por parte dos nossos parlamentares evangélicos. Posturas ingênuas, falas que muitas vezes remetem à linguagem da igreja, mas são incompreensíveis para quem não é da esfera da igreja, não está ligado a uma comunidade eclesial. Então, me parece que haveria uma necessidade de uma assessoria mais próxima, uma assessoria multidisciplinar de sociólogos, historiadores, advogados, principalmente constitucionalistas e talvez teólogos, mas mais embasada para dar assessoria a esses representantes do movimento evangélico, católico também, né? Mas me parece que, olhando de fora, parece que falta um pouco de assessoria que poderia tornar, talvez, oferecer uma visão mais ampla da conjuntura social e política brasileira. Ok. Só para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo,
Eu queria perguntar para vocês, nós temos percebido que têm surgido vários pensadores cristãos para debater esses assuntos, a mesma apologética, política, cosmovisão. O próprio você mesmo acabou de lançar um livro sobre o assunto, contra a idolatria do Estado. Então tem surgido publicações nesse sentido. Eu sei até que você Wilson, foi até a Câmara debater o assunto contra a ideologia de gênero. Então eu queria saber de vocês quais são seus referenciais teóricos, quem vocês poderiam indicar nessa área, tanto pensadores brasileiros como internacionais também. Quem que o pessoal pode consultar? Bom, depende muito do tipo de tema que está se pesquisando. Por exemplo, a questão da resistência ao Estado, quem a gente deve ler, especialmente, são os teólogos alemães, luteranos e reformados, que resistiram ao nazismo na década de 30 e 40. Então, Bonhoeffer é uma leitura de referência, Karl Barth é outra leitura de referência. Barth, ainda que tenha sido expulso cedo da Alemanha, em 1935, voltou para a Suíça. Ele tem alguns textos muito importantes, como Existência Teológica Hoje, Reforma e Decisão. A própria Declaração de Barmen tem insights muito importantes para nós. Então, esses dois autores seriam uma referência para a gente entender como a gente lida com um Estado que quer ser autoritário. E me parece, por mais que tenha gente que estrile e reclame, me parece que esse é o DNA do partido de turno que está no governo do nosso país e alguns outros governos da América Latina. Para a visão política mais ampla, uma leitura antiga, mas fundamental, é Johannes Althusius. O livro dele, chamado Política, foi lançado alguns anos atrás pela Top Books. Então, mais do que as Institutas, o volume 4 das Institutas, o último capítulo do volume 4 das Institutas de Calvino, é esse livro que fez minha cabeça em termos de constitucionalismo e federalismo e sempre em referência ao Antigo Testamento. É bem interessante a abordagem desse teólogo reformado alemão, e com insights muito legais para a gente trazer hoje para o nosso tempo. Na esfera mais ampla, algumas leituras, Scruton, Pondé, Coutinho, são leituras que são de muito valor, Rodrigo Constantino na parte mais econômica, e um ponto que eu acho muito curioso nesses autores é a forma como eles se aproximam da teologia cristã, sempre muito respeitosa. Por exemplo, o Rodrigo Constantino fez muitos elogios a um livro de D.A. Carson no blog dele. Obviamente que deve-se tomar um cuidado e ler essas referências sempre à luz da Sagrada Escritura, sempre a partir de um referencial caiperiano, que não vai privilegiar nem o Estado, nem o indivíduo, mas privilegia Deus, que consegue equilibrar esses dois polos, né, o uno e o múltiplo, mas são materiais de grande valor para nós lermos hoje, para ter uma mentalidade crítica. E o surpreendente é que muitos jovens que antes eram vítimas, né, presas fáceis do marxismo cultural, estão lendo esse tipo de literatura e partindo para contra-argumentar professores de história, professores de sociologia no ensino médio, né? Isso tem sido um bom sinal e a gente tem que dialogar com eles. Só um ponto antes do Wilson falar, eu acho curioso também que nos Estados Unidos grupos conservadores têm traduzido, por exemplo, teólogos cristãos falando do Islã, do fascismo conectado ao islamismo, né, que também não vem de hoje, vem lá desde a década de 40, quando os alemães tentaram invadir o Egito. Mas é curioso notar como há um tipo de convergência. Por quê? Porque tanto os conservadores como os evangélicos, eles privilegiam a visão de mundo judaico-cristã. Há uma visão de mundo onde há um Deus, e esse Deus estabelece o que é o certo e errado a partir de uma palavra objetiva, como dada na Escritura, né? Dada no Sinai e depois registrada na Escritura. Então, me parece que mesmo conservadores que não são cristãos, eles entendem o valor dessa visão de mundo. E nós acabamos cruzando essas linhas e sendo mutuamente beneficiados desse diálogo também. Praticamente todos os referenciais teóricos que o Franter citou são os meus também. Mas eu colocaria mais dois livros que em um nível atual, ou talvez num nível que pudesse ajudar as pessoas a entender, pelo menos no momento que a gente está vivendo, dois livros dentro da área política que a própria Vida Nova publicou recentemente. Um do Wayne Grudem e o outro do Franklin mesmo, esse livro Contra a Idolatria do Estado, que eu acredito que podem ajudar demais
o leitor brasileiro a compreender um pouco do pano de fundo daquilo que a gente vive no tempo em que a gente vive. Então eu acrescentaria esses dois livros a todos esses referenciais teóricos que o Franklin apresentou. E o calvinismo do Kuyper, Sim. que mais uma vez o título assusta algumas pessoas que não são reformadas, né? verdade. Acham que ele vai falar de 5 pontos do calvinismo. O livro não é de soteriologia. O que ele quer é aplicar a noção de onipotência divina e soberania divina às esferas. Então, como é que Deus lida com cada uma dessas esferas, o relacionamento dessas esferas entre si. E foi outra leitura também fundante para mim, libertadora. Logo no começo, quando ele faz uma crítica a noção da transcendência do povo na Revolução Francesa e a noção da transcendência do Estado na unificação alemã, em Otto von Bismarck, né? A crítica que ele faz ali é muito pertinente e você vê essas duas tensões presentes no nosso meio. Algumas pessoas vão dizer a voz do povo, a voz de Deus, outras pessoas vão dizer que tudo pelo Estado, nada fora do Estado, tudo tem que ser com o Estado, mas o Kuyper vai criticar os dois pontos aí, mostrando que ambos são ordenados por Deus, mas ambos estão debaixo do comando de Deus, e essa tentativa de elevar um ao outro a transcendência idolátrica, profundamente idolátrica. Ok, gente, muito obrigado Nós que agradecemos. pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Foi um papo muito produtivo. Nós Deus que abençoe agradecemos. vocês. Amém.